Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Alguns dias atrás o mundo foi tomado de surpresa por uma nova aplicação de inteligência artificial desenvolvida por uma pequena startup chinesa chamada DeepSeek. E por que isso tem sido percebido pelo mundo de inteligência artificial e pelo mundo empresarial de tecnologia como uma verdadeira disruptura? O que a gente vê? A gente vê o seguinte: hoje, enquanto eu estou falando aqui, centenas de aplicativos para inteligência artificial estão sendo desenvolvidos. Então por que esse tem um papel diferente? Ele tem um papel diferente porque ele tem a perspectiva de mudar o jogo. Se vocês hoje forem baixar esse aplicativo DeepSeek, vocês vão tomar um susto. Vocês vão ver que ele é o número 1 da Apple Store e ele é o número 1 da Android Store, passando inclusive o ChatGPT, etc. Os últimos benchmarks mostram que esse modelo é um modelo tão bom ou superior ao O1 da OpenAI que os usuários Plus têm. Mas qual é a grande diferença? O que tomou o mundo de surpresa foi porque essa startup, que não é, segundo as fontes dela, financiada pela China, etc., pelo governo chinês, ela gastou 5,7 milhões de dólares para treinar esse modelo. E deixa eu dizer para vocês, 5,7 milhões no mundo de AI, no mundo de linguagem, Large Language Model, desses modelos de linguagem, é menos que o preço de uma bala. Enquanto a OpenAI está gastando 100, 150, 200 milhões de dólares para fazer um pequeno treinamento, essa empresa está fazendo isso por uma fração do preço. E só para vocês terem uma ideia, enquanto eu estou gravando agora, aqui, da Espanha, estou gravando esse podcast, o mundo de tecnologia perdeu 1,2 trilhões em valor de mercado. A Nvidia caiu 10%. Só para dar uma ideia para você, nós estamos falando em 350 bilhões de dólares em perda de valor de mercado. Por quê? Porque se o modelo da DeepSeek se mostrar realmente viável, se eles conseguiram realmente usar um modelo com 676 bilhões de tokens e conseguiram treinar esse modelo com 5 milhões de dólares, isso muda completamente o mundo de chip, o mundo de data center. Isso torna esse projeto Stargate, que foi divulgado pelo governo americano, vamos dizer, o maior engodo da história. Porque quem é que vai gastar 500 bilhões de dólares se você está conseguindo treinar modelos com 5 milhões? E isso pode tornar o desenvolvimento da inteligência artificial uma coisa como um rastilho de pólvora e pode mudar realmente a dinâmica. Isso, gente, que eu estou falando para vocês, está em todos os jornais de tecnologia. Está na capa do Financial Times, está na capa da Bloomberg. Todos os investidores estão atônitos para tentar entender como um modelo como esse está funcionando. E eu queria dizer para vocês, eu sei que o público principal desse podcast são as pessoas de projetos. E por que eu estou falando isso com tanta veemência? Porque isso é um game changer também para o nosso trabalho em projetos. Porque se a gente conseguir realmente treinar modelos de linguagem como esse, nós vamos tornar o acesso à inteligência artificial infinitamente mais democratizado. Ou seja, você pode ter uma pequena empresa e conseguir competir com uma empresa que está gastando bilhões para desenvolver tecnologia. Ou seja, nós estamos colocando quase que um playing field no mercado com isso, porque até então eu tinha a convicção de que 5, 6 empresas iriam dominar esse mercado e, é lógico, eu e todas as outras organizações iríamos fazer o uso desses serviços, etc. Agora, se esse modelo da DeepSeek realmente se mostrar viável, isso abre um caminho que eu realmente não consigo nem dizer qual o significado de volatilidade num momento como esse. Ou seja, isso vai abrir um caminho para que você, por exemplo, abra, e esse DeepSeek é open source, é um código aberto, você mesmo pegue esse modelo e personalize esse modelo num custo que vai ser uma fração do custo de você desenvolver isso usando uma plataforma da Microsoft, usando uma plataforma da OpenAI, etc. Isso muda completamente o cenário do que está vindo por aí. Então a minha sugestão a vocês aqui, esse podcast não é patrocinado, todo mundo me conhece. Assim, baixem o DeepSeek. Isso está lá na Apple Store e comecem a usar. É gratuito, tá? É gratuito. E vocês vão tomar um susto
um susto com a qualidade do resultado para um produto open source, gratuito e amplamente desenvolvido. Então, o que eu quero dizer? É a gente entender como a volatilidade tem afetado a dinâmica e como isso, se tornando realidade, realmente muda o jogo. Muda absolutamente tudo que a gente estava pensando em termos de infraestrutura para poder desenvolver AI, consumo energético para desenvolver AI, ou seja, é realmente um game changer. Deem uma olhada nisso e prestem bastante atenção nas mudanças que a gente está vendo agora. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Chequem o DeepSeek e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.